Então, neste vídeo, vamos falar do método da falsa posição ou método das cordas. Este também é um método numérico que nos permite encontrar raízes de uma equação não linear. Então, o método da falsa posição é um método semelhante ao método da dicotomia ou método da bisseção. A diferença vai consistir na fórmula iterativa. No método da bisseção, nós utilizamos como fórmula iterativa a média aritmética entre os extremos do intervalo fechado de A até B. Nesse contexto, soma-se A e B e divide por 2. Portanto, a ideia do método da bisseção consiste em reduzir cada vez mais o intervalo pela metade. Aqui no método da falsa posição, nós vamos ter em conta não apenas os valores extremos de um certo intervalo, como também os pesos. Daí que, ao invés de classificarmos como média aritmética, nós vamos classificar a fórmula iterativa como sendo média aritmética ponderada. Quer dizer que tem em conta não apenas os extremos do intervalo, mas também os pesos, tá? A função em A e a função em B. Então, como é que nós vamos abordar, resolver exercícios, né, equações não lineares, utilizando o método da falsa posição ou o método das cordas? O algoritmo é semelhante, tá? Para todos os métodos numéricos que nós vamos acompanhar durante este curso de métodos numéricos, nós veremos que o algoritmo é o mesmo. Inicialmente, é necessário formular o problema. Então, primeiro ponto, formulação do problema. O que é isso de formulação do problema? Por exemplo, determinar as raízes da equação não linear, f de x igual a 0, no intervalo fechado de A a B, com a precisão ε, tá? Com a tolerância ε. Segundo, indicar os parâmetros do método, a função em x, os extremos do intervalo, nesse contexto A e B, e a precisão. Terceiro, condição de convergência. Se o produto entre a função em A e a função em B for menor que zero, então podemos dizer que este método converge. Caso contrário, não converge. Que conclusão? Pode ser que o método não é útil para resolver essa equação não linear, ou então, durante a aplicação do teorema de Bolzano-Cauchy, que nos permitiu separar o intervalo de raízes, bem como indicar a quantidade de raízes, provavelmente deve ter um erro, né, durante esta determinação, ou durante a aplicação do teorema de Bolzano-Cauchy, nós cometemos aí um certo erro. Então, devemos voltar no método de passos, voltar a aplicar o método de passos para separarmos as raízes, bem como determinar o intervalo de validade dessas raízes, portanto, o intervalo de isolamento dessas raízes. Quarto, condição de precisão, ou critério de parada. Esta condição de precisão é dada como sendo o erro, né? O erro tem que ser menor ou igual à precisão dada. Este erro pode ser erro absoluto ou erro relativo. Mas aqui eu represento pelas seguintes formas. Se o módulo da função em xk for menor ou igual à precisão, ou o módulo da diferença entre xk e xk menos 1 se for menor ou igual que a precisão, então nós devemos parar com a iteração. Atenção que o método da falsa posição, ou método das cordas, é um método iterativo. Significa que nós vamos realizar um certo número de iterações até encontrarmos o valor da raiz com a precisão dada. Isto é, até que se cumpra a condição de precisão. Quinto, algoritmo do método. Então, aqui eu vou representar separadamente os passos que devemos dar para resolvermos exercícios sobre equações não lineares. E sexto, escrever a resposta. Depois de aplicado o algoritmo do método, vamos no ponto 6 indicar a resposta encontrada. Então, no próximo passo, vamos detalhar sobre o algoritmo do método da falsa posição, ou método das cordas. Então, no caso do método da bisseção, xk é obtido através da média aritmética entre os extremos A e B.
isto é, pela fórmula iterativa, xk é igual a AK mais BK que divide por 2. Na maioria das vezes, a raiz encontra-se mais próxima de um dos extremos do intervalo, este intervalo dado, fechado de A até B. Se partirmos do pressuposto de que a raiz deve estar mais próxima do ponto que apresenta o menor valor da função, então, ao invés de tomarmos como média aritmética entre A e B, o método da falsa posição, ou método das cordas, toma como média aritmética ponderada entre A e B, tendo em conta os pesos, módulo da função em B e o módulo da função em A. Então, no método da falsa posição, como fórmula iterativa, nós temos em conta não apenas os extremos deste intervalo A e B, como também os pesos. Quais são esses pesos? Estamos a falar da função em A e a função em B. Este método da falsa posição nos permite encontrar raízes de uma equação não linear sem o uso de uma derivada. Então, tanto o método da bisseção como o método da falsa posição nos permitem encontrar raízes de uma equação não linear sem o uso de derivadas, ok? Então, para o algoritmo do método, primeiro, calcula-se a média aritmética ponderada dada pela seguinte fórmula iterativa: xk igual a A que multiplica pela função em B, menos B que multiplica pela função em A, que divide pela função em B, menos a função em A, onde K sai de 1 até N, ok? K é o número de iterações, ok? Calculada a primeira aproximação, no segundo ponto, vamos verificar a condição de convergência. Primeiro, se o produto entre a função em AK e a função em xk for menor que zero, então x asterisco, que é a raiz, a solução da equação não linear, pertence ao intervalo de AK até xk, tanto intervalo aberto. Isso implica que AK mais 1 é igual a AK e BK mais 1 é igual a XK. Então, se esta condição de convergência for cumprida, então o valor de A para a próxima iteração será igual ao valor de A anterior e o valor de B para a próxima iteração será igual ao valor de XK. XK, que é a primeira aproximação, calculada por esta fórmula aqui, a fórmula da média aritmética ponderada. Se o produto entre a função em AK e a função em XK for maior que zero, então a raiz pretendida, x asterisco, pertence ao intervalo de xk até bk. Isto implica que AK mais 1 é igual a XK e BK mais 1 é igual a BK. Portanto, mesma história. O valor de A para a próxima iteração será igual ao valor da primeira aproximação. E o valor de BK mais 1, o valor de B para a próxima iteração, será igual ao valor de B anterior. Este é o segundo ponto. O terceiro, verifica-se a condição de precisão, ou seja, o critério de parada. Então, se o módulo da função xk for menor ou igual à tolerância, aí devemos parar. Significa que aquele valor de x naquela iteração é realmente o valor aproximado da raiz, ok? Então, encontramos a raiz aproximada da equação não linear dada. Quarto ponto, repete-se o procedimento até encontrar a aproximação desejada. Vamos agora fazer uma interpretação gráfica do método da falsa posição. Como é que funciona este método graficamente? Nós temos aqui a representação da função f de x. O que na realidade este método faz? Este método procura particionar o intervalo de A até B na interseção da reta que une os pontos A, f de A, e B, f de B, com o eixo do x, onde a função em A e a função em B são os pesos. Por este motivo é que nós vamos calcular a média aritmética ponderada, tendo em conta os pesos f de A e f de B. Ao unirmos os pontos A, f de A e B, f de B, esta reta vai tocar no eixo do x.
onde a reta tocar no eixo do x, neste ponto, vamos chamar de x1. Vamos à busca da sua imagem até a curva. Okay? Então, x1 a primeira aproximação. A sua imagem até a curva gera um outro ponto. Vamos mais uma vez traçar uma reta. Neste contexto, esta nova reta vai passar em que pontos? Vai passar no ponto x1 e a função em x1, ok? E ao mesmo tempo vai passar no ponto A e F de A. Ao intersetar o eixo do x, gera o segundo ponto, x2. Vamos à busca da imagem até a curva e assim sucessivamente. Aqui nós temos basicamente o resumo deste método. Primeiro, se este produto for menor que zero, então o valor de x asterisco pertence ao intervalo de A até x1. E é verdade, graficamente podemos ver que y, que neste caso x asterisco, pertence a este intervalo. Se o produto entre a função x2 e a função x1 for menor que zero, então x asterisco pertence ao intervalo de x1 até x2, ok? E realmente pertence a este intervalo, portanto, graficamente. E o procedimento repete-se até encontrarmos o valor aproximado, tendo em conta com o algoritmo anteriormente descrito. Então, esta é basicamente a interpretação gráfica do método da falsa posição. Se o ponto fixo existir e for razoavelmente próximo da raiz, então o método tem uma boa convergência. Caso contrário, pode ser mais lento que o método da bisseção. Então vamos agora observar 4 casos especiais do método da falsa posição. Esses 4 casos especiais são chamados de método das cordas. Portanto, o método das cordas é, na realidade, uma particularidade do método da falsa posição. Se a função f de x é contínua no intervalo de a até b, com o produto entre a função em a e a função em b menor que zero, então o método da falsa posição gera uma sequência convergente. Se uma função é côncava ou convexa no intervalo fechado de a até b, ou seja, a segunda derivada existe neste intervalo e a mesma não muda de sinal, isso significa que teremos sempre uma extremidade fixa. Em diante, podemos observar graficamente os 4 casos que podem ocorrer. Então, no primeiro caso, nós temos que a segunda derivada da função em x é maior ou igual a zero. Daí que nós teremos que b é o ponto fixo, pois a função em a é menor que zero e a função em b é maior que zero. Então, quando nós tivermos que a segunda derivada é positiva e a função em a for menor que zero e a função em b for maior que zero, aí vamos dizer que B é o ponto fixo. Neste caso, podemos ver, temos uma certa curva, esta curva é f de x, temos os extremos, a e b, e os pesos f de a e f de b, e ao nos deslocarmos, né, aplicarmos a abordagem gráfica que nós fizemos anteriormente, isto é, vamos traçar uma reta que vai unir os pontos a f de a e b f de b. Esta reta, ao intersetar o eixo do x, vai gerar um ponto x1. Vamos buscar a imagem. Portanto, primeira aproximação. Vamos mais uma vez traçar uma reta que vai unir este novo ponto, né? Este novo ponto que vai ter coordenadas x1 e f de x1, com o ponto b, f de b. Se vermos bem, nós estamos a nos deslocar para a esquerda ou para a direita? Claro, se continuarmos o procedimento, vamos nos deslocar para a direita. Então, nessas condições, nós temos que o ponto B é o ponto fixo, ok? No segundo caso, nós temos que a segunda derivada é positiva, a função em A é maior que zero e a função em B é menor que zero. Então, neste caso, A é o ponto fixo. E aqui estaremos a nos deslocar para a esquerda. Então, se B for um ponto fixo, significa que nós vamos nos deslocar da esquerda para a direita. E se A for um ponto fixo, vamos nos deslocar da direita para a esquerda. Isso é que nós estamos a observar nesses dois gráficos. Então, no terceiro e o quarto gráfico, nós temos que as derivadas são negativas, mas a função em A no terceiro gráfico é menor que zero, a função em B é maior que zero, então é o ponto fixo. Para o quarto e último gráfico, nós temos que a derivada também é menor que zero, é negativa, a função em A é maior que zero e a função em B é menor que zero. Daí que B é o ponto fixo, ok? B aqui é um ponto
fixo, pois estamos a nos deslocar para a direita. Aqui é um ponto fixo, pois estamos a nos deslocar para a esquerda. Então, essa é basicamente a ideia do método da falsa posição ou método das cordas. Em diante, vamos resolver o exercício número 1 para melhor compreendermos o método da falsa posição ou método das cordas. Então, vou resolver esta equação não linear pelo método da falsa posição neste primeiro intervalo e depois, para o segundo intervalo, vou aplicar as abordagens sobre o método das cordas, que é um caso particular do método da falsa posição. Então, inicialmente, vou seguir o algoritmo anteriormente apresentado. Primeiro, vou formular o problema. A formulação do problema é dada da seguinte forma: determinar as raízes da equação não linear, esta equação, no intervalo dado, com esta precisão. Segundo, os parâmetros do método, temos a função, os valores dos extremos do intervalo e a precisão. Terceiro, a condição de convergência. Vamos testar se este produto entre as funções em A e a função em B se será menor que zero. E se for, o método converge. Então vamos inicialmente achar o valor da função em A igual a 0,52. Então a função em A é igual a menos 0,2244, então 2244. A função em B é igual a 0,84. Então isso é igual a 5, que multiplica pelo seno de 0,84 ao quadrado, menos 3, que multiplica por 0,84. Fazendo esses cálculos ali, quer dizer, na realidade, nós já fizemos isso, então vocês podem fazer isso no rascunho. Então, encontrei 0,7225, né? Então, temos aqui dois valores. A função em A é negativa e a função em B é positiva. Então, o produto dessas duas funções claramente que vai ser negativa. Daí que cumpre-se com o teorema de Bolzano-Cauchy, ok? Com a condição de convergência. Então, posso dizer que sim, este método converge. Daí que posso passar para o quarto ponto. O quarto ponto é o algoritmo do método. Então, mais uma vez, temos a função, os valores de A e B, a precisão e os pesos, f de A e f de B. Em diante, primeira iteração. Na primeira iteração, os valores de A e B serão os valores iniciais, ok? Os valores dados. Em diante, vou achar o valor da primeira aproximação, utilizando esta fórmula da média aritmética ponderada. Tem o valor de A e o valor de B. É só substituirmos e realizar este cálculo numa calculadora ou num rascunho. E obterás o valor de 0,5958. Portanto, o valor da primeira aproximação é igual a este valor. Calculada a primeira aproximação, nós precisamos saber se o critério de precisão foi cumprido ou não, né? Então, critério de precisão ou critério de parada. Vamos calcular a função em x1, que foi o valor da primeira aproximação. Então, a função em x1, substituindo na função dada o valor de x1, e efetuando este cálculo, vamos encontrar um valor negativo. O módulo deste valor é igual, claramente, a um valor positivo. E este valor é maior que a precisão. Daí que não devemos parar, devemos continuar. Vamos agora calcular os valores de A e B para a próxima iteração. Por isso, vamos determinar a condição de convergência. Saber se este produto entre a função em AK e a função em XK se for menor que zero ou se será maior que zero. Então, vamos calcular a função em A1, tanto igual a menos 0,2244. A função em x1, já calculamos aqui. E vamos achar o produto. Este produto vai dar positivo, né? Daí que A2 será igual a x1, quer dizer, o valor de A para a próxima iteração será igual ao valor da primeira aproximação de x, né? x1, e é igual a 0,5958, e o valor de B será igual ao valor de B anterior. Depois, a função em A2, tenho que determinar os pesos, não só os extremos, mas também os pesos. A função em A2 vai ser este valor negativo, a função em B2 vai ser este valor positivo. E assim já posso partir para a segunda iteração. Tenho os valores de A e B
e os valores dos pesos, né? A função em A2 e em B2. Então, a segunda iteração, mais uma vez vou calcular a aproximação x2, utilizando esta fórmula da média aritmética ponderada, e realizando esses cálculos, terei 0,6115. Mais uma vez, vou testar o critério de parada, saber se o erro será menor ou igual à precisão. Então, vou calcular a função em x2, realizando esses cálculos, isso é igual a menos 0,0082. O módulo deste valor vai ser positivo, também será maior que a tolerância. Então, não posso parar, continuo. Vou testar a condição de convergência para conhecer os próximos valores de A e B, bem como dos pesos para a próxima iteração, para a terceira iteração. Então, a função em A2, já calculei, deste valor negativo. A função em x2, também já calculei, também deste valor negativo. E o produto vai ser positivo, então estou na segunda condição. A função em A2 que multiplica pela função em x2 é maior que zero. Daí que A3 é igual a x2 e é igual a 0,6115 e B3 é igual a B2, 0,84. Vou calcular os pesos. A função em A3 e a função em B3 serão iguais a esses valores. E podemos observar que o ponto B é um ponto fixo. Já podemos fazer essa conclusão. Ok? Ponto B é um ponto fixo. B1 é igual a B2 e é igual a B3. E este valor de B continua constante. 0,84, 0,84. Então, o ponto B é um ponto fixo. Significa que nós estamos a nos deslocar da esquerda para a direita. Não é? Então, temos os valores de A, B e dos pesos para a próxima iteração. Vamos continuar a realizar o cálculo. Terceira iteração. Vamos calcular o x3, utilizando a mesma fórmula da média aritmética ponderada. Substituindo os valores de A3, a função em B3, B3, a função em A3. E realizando esses cálculos no vosso rascunho, encontrarão x3 igual a 0,6140. Depois vou testar o critério de parada para saber se o módulo da função em x3 será menor ou igual a 0,001. Então vamos lá, a função em x3 igual a menos 0,003, continua sendo maior. Então vamos testar mais uma vez a condição de convergência para sabermos se estamos em que condição, esta ou esta, quais dessas condições será cumprida. Então vamos achar os valores da função em A3 e a função em x3. Na realidade já calculamos a função em A3 e a função em x3. Mais uma vez, vamos encontrar que este produto será positivo, estamos na segunda condição. Então, A4 é igual a x3, é igual a 0,6115 e B4 é igual a B3. É aquilo que eu fiz referência, que o B é o ponto fixo. Então, calculo os pesos para a próxima iteração, a função em A4 e a função em B4, encontrei esses valores. Parto para a quarta iteração, com esses novos dados, com os valores dos extremos e dos seus pesos, e utilizo a fórmula da média aritmética ponderada para calcular a aproximação 4, né? O valor de x na quarta iteração. Então, realizando os cálculos, encontrei 0,6144. Vamos testar o critério de parada, calculando o módulo da função em x4 e calculando o módulo da função em x4 eu encontrei 0,0002. Este valor é menor, não é, que 0,001. Então, como eu encontrei o valor do erro menor do que a tolerância, o que eu devo fazer? Stop, tenho que parar, ok? O erro é menor que a tolerância, então stop. O que significa que este valor de x encontrado é a raiz da equação não linear dada naquele intervalo. Portanto, é a primeira raiz. Então, digo ponto 5 como resposta
a raiz aproximada, portanto, x1 asterisco, é igual a 0,6144 e o número de iteração é igual a 4. Então, encontrei esta raiz aproximada, x1 asterisco, na quarta iteração. Então, neste contexto, como o ponto B sendo um ponto fixo e ele esteve muito próximo da raiz aproximada, né, ou da raiz, nesse caso real, esteve muito próximo, então nós realizamos um número de iteração inferior relativamente ao método da bisseção. É isso que fiz referência anteriormente, de que se o ponto fixo existir e se for razoavelmente próximo da raiz, então o método tem boa convergência. Caso contrário, pode ser mais lento do que o método da bisseção. Então, isso é que nós testamos agora. Como o ponto fixo existe, e vimos que é o ponto B, ele é um ponto que esteve muito próximo da raiz, então este método teve uma convergência, uma melhor convergência do que o método da bisseção. No método da bisseção, nós realizamos ali, vamos lá, 9 iterações e aqui neste método realizamos apenas 4 iterações. Então, resolvemos este exercício utilizando o método da falsa posição para o primeiro intervalo.